Por que algumas mentes parecem blindadas contra a paralisia do medo, enquanto outras, com o mesmo potencial, se escondem na zona de conforto até que a oportunidade desapareça? A diferença não está no currículo ou no capital inicial, mas no domínio técnico sobre o próprio pensamento, um princípio que as Escrituras chamam de renovação da mente e que grandes nomes como Napoleon Hill catalogaram como o segredo da maestria. Se você quer entender como domar as vozes internas que travam seu progresso e alinhar sua percepção com o propósito, inscreva-se agora para receber este guia e deixe seu comentário com um amém para declarar que sua mente não pertence mais ao medo. Entender essa barreira é o primeiro passo para derrubá-la. Muitas vezes, olhamos para a prosperidade como algo exterior, quando, na verdade, a Bíblia é clara ao dizer que a fonte da vida flui do coração, o centro das nossas decisões e crenças mais profundas. Quando o medo assume o comando, ele cria uma muralha de incertezas que distorce a realidade, fazendo com que o perigo pareça maior do que a promessa. Por isso, antes de falarmos sobre qualquer técnica, precisamos purificar a lente através da qual você enxerga a sua própria jornada. Respire fundo agora, descanse os ombros e prepare-se para olhar o que está guardado nos bastidores da sua mente, pois o que vamos dissecar aqui não é apenas um conceito, mas um exercício prático de autoridade. O medo não é apenas um sentimento, é uma forma de culto errôneo que entregamos à possibilidade do fracasso, desviando nossos olhos da autoridade que nos foi dada para governar sobre nossas próprias reações. A partir de agora, vamos tratar essa estrutura de comando mental, usando tanto as chaves de sabedoria secular de quem estudou o sucesso, quanto a base inabalável das verdades eternas. O primeiro movimento dessa blindagem mental é o que podemos chamar de análise fria das evidências, em contraste com as projeções do medo. O medo, por natureza, é um especulador de cenários negativos. Ele sempre antecipa uma derrota que ainda não aconteceu e, frequentemente, nem acontecerá. O erro que a maioria comete é tratar essas especulações como se fossem decretos, quando, na verdade, são apenas ruídos. Existe uma disciplina simples para neutralizar isso. Quando a ansiedade surgir perguntando, e se tudo der errado, você imediatamente responde com a pergunta da realidade, e se tudo cooperar para o meu aprendizado ou crescimento? Essa pequena alteração na rota do pensamento interrompe o circuito de paralisia e força o cérebro a sair do estado de defesa para o de resolução. Considere o caso hipotético de um gestor que tem nas mãos a oportunidade de expansão, mas trava diante da possibilidade de perder o que já construiu. A mente dele é invadida por uma narrativa de escassez. Ele se vê sem recursos, sem suporte e desamparado. Esse é o momento crítico. Se ele aceita a narrativa da escassez, ele começa a agir de forma contida, desconfiada e, como consequência, a sua própria postura atrai a paralisação. A Bíblia ensina que a boca fala do que o coração está cheio, e o que está guardado no seu pensamento dita a sua fala e a sua ação. Se o seu coração está cheio da evidência do medo, você sempre falará em termos de derrota. Treinar a mente contra o medo envolve, portanto, um processo de substituição. Você retira o pensamento de falha e insere o foco na providência e na estratégia. Napoleon Hill insistia que o medo é apenas um estado mental e que estados mentais são controláveis através da autodisciplina. Ele categorizou os medos, mas o mais destrutivo é o da crítica alheia e o da pobreza. Quando você se torna consciente de que está sendo governado pelo que os outros pensam, você acaba de entregar a chave da sua liberdade para alguém que nem está no comando da sua vida. É uma troca inútil. A solução prática aqui
é a prática do distanciamento emocional. Identifique a voz do medo no momento exato em que ela começa a sussurrar desculpas para você não agir. Coloque um nome nela. Quando você identifica, isso é apenas a minha insegurança falando, ela perde o poder de parecer uma voz da razão. Ela se torna um objeto observável. A maioria das pessoas falha porque tenta lutar contra o medo usando mais emoção, o que é um erro estratégico fatal. Se você tenta vencer o medo da escassez com desespero, você apenas alimenta mais medo. A vitória sobre o medo requer uma frieza operativa, uma adesão estrita a fatos e princípios. Como está escrito, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio aqui é fundamental. É o reconhecimento de que, embora o medo seja uma resposta biológica natural, ele não deve ter jurisdição sobre as suas decisões de longo prazo. Você sente o medo, reconhece a sua existência, mas não o convida para decidir o caminho da sua empresa ou do seu ministério. Existe um detalhe curioso que quem alcançou o topo da escada não costuma verbalizar, mas executa como uma lei universal. Eles tratam o medo como um aviso, não como uma ordem. É como uma luz de alerta no painel de um carro indicando que há um problema, mas ela não dirige o veículo. Você é quem assume o volante. A maioria das pessoas, ao ver essa luz de alerta no painel, encosta o carro e abandona a viagem. Quem prospera olha para o alerta, entende que precisa de mais preparação, mais foco ou mais cautela técnica e segue com a viagem sob o controle consciente. Você precisa entender que o custo de não treinar a sua mente é o pagamento de um imposto invisível. O imposto do medo é pago com cada oportunidade não abraçada, com cada conversa difícil que você evitou, com cada projeto que ficou no papel por causa do que poderiam pensar. Esse é um custo real. Ao longo de meses, esse custo se acumula e drena a sua capacidade de ver o seu próprio potencial. Por outro lado, a mente treinada para o confronto estratégico descobre que, na maioria das vezes, o monstro tem apenas 1/10 do tamanho que a sua imaginação atribuiu a ele. A persistência faz parte desse treinamento, pois não se ajusta à trajetória de uma vida inteira em uma única tarde. É um exercício diário de observação. Comece monitorando seus pensamentos durante as próximas 24 horas. Toda vez que uma ideia de recuo surgir, escreva o motivo real. Você verá, num padrão claro e repetitivo, que a causa nunca é a impossibilidade do objetivo, mas a sua interpretação de que o risco é insuportável. Quando você coloca a sua interpretação no papel, você a torna visível. E algo que você consegue visualizar com clareza é algo que você consegue gerenciar e finalmente descartar. Agora, considere a forma como as narrativas bíblicas tratam as figuras de comando. Quando Josué foi chamado para uma grande responsabilidade, a orientação que recebeu não foi a ausência de inimigos. Os inimigos estavam lá, muito mais fortes do que ele humanamente poderia suportar. A orientação foi: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes. Perceba que a ausência de temor não era sobre não ver o perigo, mas sobre manter o foco na presença e na missão. O comando bíblico é claro: a valentia é um ato de obediência que sobrepõe a resposta instintiva do medo. E é exatamente aqui que a ciência comportamental moderna e o princípio bíblico se encontram. Não espere o sentimento de medo passar para agir, porque ele muitas vezes é o combustível para a sua própria atenção. Use-o como um catalisador de cautela, não como uma corrente. Outro ponto que frequentemente é negligenciado é a questão da sua vizinhança mental. Não se trata apenas de com quem você anda fisicamente, mas a quais narrativas você permite ter acesso livre à sua mente todos os dias. Se você consome apenas notícias que promovem o catastrofismo, relatos de crise ou fofocas, sua mente está sendo treinada para reagir a problemas, não para criar soluções.
Para quebrar esse padrão, você precisa aplicar o que se chama de desintoxicação seletiva. Napoleon Hill enfatizava a importância de controlar o ambiente em que a mente opera, e as escrituras advertem sobre vigiar o que entra pelos olhos e ouvidos. É uma lei de entrada e saída. Se a entrada for poluída de dúvidas, a sua saída não pode ser de fé ou de ação produtiva. Se neste exato momento você se sente sobrecarregado por uma decisão que precisa tomar, pare um instante e identifique onde o medo se esconde no seu processo de tomada de decisão. O seu medo é de perder dinheiro? É de perder prestígio? É o medo do julgamento dos seus pares? Quando você rotula o medo com precisão, ele deixa de ser uma nuvem amorfa e se torna um problema técnico. E problemas técnicos têm solução. Existe uma diferença abismal entre ter medo e ser paralisado pelo medo. O medo é uma emoção, a paralisia é uma escolha. E o que separa quem fica estagnado de quem avança é simplesmente a capacidade de carregar o medo consigo enquanto caminha em direção ao objetivo. O medo não precisa desaparecer para que o progresso aconteça. O medo só precisa ser colocado no lugar dele, que é no banco de passageiros, observando, mas nunca tocando nos controles. Pense bem, quantas vezes você já sentiu medo ao realizar uma tarefa necessária e depois de concluída, percebeu que a sua angústia era totalmente infundada? Esse padrão se repete porque sua mente está sendo moldada pela experiência errada. A próxima vez que sentir aquele frio na barriga diante de uma decisão, aplique o método da verificação real. Liste, em uma coluna, o pior cenário possível caso tudo dê errado e, ao lado, as medidas práticas que você tomaria para corrigir cada uma dessas falhas. Você descobrirá, para sua própria surpresa, que o seu pior cenário é absolutamente administrável. É apenas um conjunto de eventos, não o fim da sua jornada. Quando o medo deixa de ter o ar de mistério, ele perde o domínio. Não há, no registro das grandes conquistas, nenhum indivíduo que não tenha sentido o peso da incerteza. A diferença é que, enquanto o amador se entrega ao desconforto, o profissional usa o desconforto como um sinal de que está expandindo as fronteiras da sua capacidade. Se você estiver se sentindo seguro o tempo todo, das duas uma. Ou você já chegou ao seu teto, ou você está sendo enganado pela sua própria autossatisfação. O medo, num sentido analítico, é a fronteira final da sua zona de conforto. Rompê-la não exige ausência total de receio, mas a presença total de um propósito que seja maior do que a sua própria necessidade de conforto imediato. E quanto maior for esse propósito, menor será o efeito colateral dessas pequenas vozes de dúvida que insistem em tentar dominar seu tempo de atenção. Você precisa dominar o tempo da sua reflexão, pois é nela que o medo ganha força ou definha. Aquele tempo que você passa parado, olhando para o teto ou para uma tela, girando o mesmo problema na mente, é o playground favorito do medo. É lá que ele cria, constrói impérios de fracasso e te convence de que você não está preparado. A técnica que vira o jogo é o fechamento de ciclo. Se um problema não tem uma solução imediata, ou se você já fez tudo o que podia dentro da sua alçada hoje, você deve conscientemente encerrar o ciclo de pensamento sobre esse assunto. Decretar que isso termina aqui por hoje é um exercício fundamental de soberania sobre a própria mente. Como está escrito, a cada dia basta o seu próprio mal. E essa não é uma sugestão de passividade, mas de gestão de energia. Desperdiçar energia mental em cenários futuros que você não controla agora é o erro número 1 que separa os realizadores dos observadores. Existe um equívoco perigoso. Uma crença infundada que circula nos corredores de quem aspira a uma vida extraordinária.
A ideia de que, após um certo patamar de sucesso, o medo simplesmente desaparece, como se uma chave fosse girada e as sombras da dúvida se dissipassem para sempre. Isso é uma ilusão que custa o progresso de milhares. A verdade, e talvez este seja o segredo que ninguém admite, é que o medo não é algo a ser exterminado, mas algo a ser administrado como uma métrica de eficiência. Pense em um investidor que, diante de uma oscilação súbita no mercado, sente o estômago revirar. O novato vê isso como um sinal para recuar, para estancar a perda através da omissão. O estrategista, contudo, vê exatamente o mesmo desconforto como um sinal de alerta de que há mais informações do que ele foi capaz de processar até o momento. A ausência de medo é o sinal de que você está estagnado em um ambiente onde já não há mais aprendizado. Se você quer o que nunca teve, terá de sentir o que nunca sentiu. E isso inclui o temor de estar diante do desconhecido. Quando você entende que o medo é, em sua essência, apenas uma reação neurológica a uma incerteza, você remove o componente emocional que o torna paralisante e o substitui por uma análise técnica. O que, especificamente, me faz hesitar? Imagine um profissional que precisa tomar uma decisão crucial sobre expandir um negócio ou arriscar um novo projeto pessoal. A mente, por padrão, começará a projetar o pior cenário possível. Esse exercício não é um dom ou uma maldição, é um mecanismo de sobrevivência arcaico que está sendo mal aplicado na era moderna. O medo busca proteção, e a única forma de silenciar essa proteção é oferecer à sua mente um plano de contingência tão detalhado que a necessidade de temer se torna desnecessária. Não se trata de ser destemido, trata-se de ser preparado a ponto de o risco se tornar apenas um cálculo de probabilidade. Quando você detalha os passos, quando você escreve, quando você desenha o mapa da sua ação, o monstro de 7 cabeças encolhe para um simples problema logístico. A maioria das pessoas passa a vida lutando contra fantasmas. Poucos se sentam à mesa para negociar com os fatos. O custo de manter esses fantasmas na sua cabeça é altíssimo. Você paga com a clareza, você paga com o seu sono e, em última instância, você paga com a estagnação. Considere a natureza do foco. Sua mente é um solo extremamente fértil e, como qualquer agricultor experiente sabe, o solo não escolhe o que germina. Se você plantar as sementes do "e se der errado", você terá uma colheita de ansiedade. Se você semear o "como vou resolver se der errado", você colherá resiliência. Essa pequena mudança gramatical altera a estrutura do seu sistema nervoso. Muitos chegam a este estágio e perguntam: mas como manter esse foco quando o ambiente ao redor é hostil? A resposta reside na construção de um sistema de gatilhos ambientais. A mente humana é suscetível a estímulos externos mais do que se gosta de admitir. Se você cerca seu cotidiano com ruído, com opiniões não solicitadas e com o consumo interminável de informações que não levam a lugar nenhum, o medo ganha o combustível que precisa para se multiplicar. O vitorioso, por outro lado, blinda seu ambiente. Ele entende que a sua atenção é a moeda mais valiosa do século XXI. Gastá-la com o medo do que os outros pensam ou com a preocupação exagerada sobre variáveis que você não pode controlar é o equivalente a queimar dinheiro físico em uma lareira. Existe uma técnica, simples, mas pouquíssima praticada, que os realizadores utilizam como uma ferramenta de higiene mental. É o que podemos chamar de compartimentalização proativa. Trata-se de dedicar um período estritamente delimitado para o planejamento e análise dos seus riscos. Imagine que você reserva 30 minutos da sua semana apenas para ser o advogado do diabo contra seus próprios projetos. Você escreve cada possibilidade de fracasso, cada cenário terrível, cada falha técnica.
Você expõe o medo à luz fria da razão. Terminado esse tempo, o ciclo se fecha. Você validou que está ciente dos riscos, você criou estratégias para evitá-los ou para mitigar seus efeitos. E, portanto, a permissão para continuar temendo está revogada pelas próximas horas. Esse exercício transfere a autoridade do seu campo emocional de volta para o racional. E, ao fazer isso, você nota algo curioso. Quando o medo é convocado para uma mesa de negociação em um horário específico, ele perde a sua capacidade de aparecer sem ser convidado na calada da noite. O erro que impede a maioria de cruzar a linha da mediocridade é acreditar que eles precisam se sentir prontos antes de agir. Ação baseada em sentimento é escravidão. Ação baseada em decisão, porém, é o que constrói impérios. O medo vai estar lá, seja você rico ou pobre, seja você um iniciante ou um veterano. A diferença é que, para o realizador, o medo é apenas um passageiro que se senta no banco de trás, sem permissão para tocar no volante. Ele faz barulho, ele aponta perigos, ele é inconveniente, mas o volante continua sob seu controle total. Aceitar a presença do medo é um ato de maturidade, não de fraqueza. É parar de esperar que a vida seja um mar de calmaria para então decidir navegar. A verdadeira maestria é aprender a manobrar durante a tempestade. E para manobrar, você precisa de um objetivo que seja maior do que a sua vontade de se sentir confortável. Tente pensar na quantidade de tempo que você perdeu nos últimos meses, rodando pensamentos circulares sobre decisões que você já deveria ter tomado. Se somasse esse tempo, você teria horas, talvez dias, de dedicação exclusiva a algo que realmente importa. Esse tempo está perdido, mas a forma como você gerencia o seu tempo daqui por diante está inteiramente sob sua jurisdição. A gestão da sua atenção começa por aceitar que nem toda dúvida precisa de uma resposta agora. Algumas dúvidas são, na verdade, apenas ruídos que a sua mente criou para evitar o desgaste da decisão. Treinar a mente é, portanto, um processo de limpeza, é tirar o excesso. É simplificar a vida a tal ponto que o medo não tenha mais onde se esconder. Não há mistério, não há segredo oculto. O que existe é o disciplinado ato de separar o que é real do que é apenas uma projeção nervosa do seu próprio instinto. Se cada dia traz seu próprio mal, como a literatura bíblica com sabedoria nos lembra, então a sua maior tarefa é a gestão dessa carga diária. O medo gosta de tentar antecipar os males do próximo ano, da próxima década, da velhice, da falência imaginária. Mas o seu poder, a sua capacidade de realização, está confinado exclusivamente ao agora. É um exercício radical de disciplina estar apenas onde seus pés estão. Quando sua mente foge para o futuro, ela está desperdiçando a energia necessária para as tarefas que garantirão que esse futuro seja diferente do seu passado. Aprofundar-se nisso é entender que a preocupação é um investimento de energia de retorno nulo. Toda vez que você se flagra em um pensamento de medo, faça um teste rápido. Esta preocupação é sobre algo que eu posso resolver agora? Se não for, ela é um lixo mental que deve ser descartado imediatamente. Se for, transforme-a em uma ação minúscula. O que posso fazer em 10 minutos para reduzir essa probabilidade de erro? Se você responder com uma ação, o medo se torna um excelente conselheiro. Se você responder com angústia, ele se torna o seu maior carcereiro. A pergunta que define o seu destino não é como eu faço para não ter medo, mas sim o que eu farei hoje que, a despeito do medo, vai me deixar mais perto do meu propósito. Essa é a pergunta que separa os homens e mulheres que fazem história daqueles que apenas leem sobre ela. O processo de treinar a mente contra o medo é contínuo, uma batalha que se trava manhã após manhã, decisão após decisão. Mas lembre-se, quanto mais você exerce essa autoridade, mais silencioso o medo se torna.
Ele ainda estará lá, mas você terá desenvolvido uma relação de desdém funcional com ele. Você aprenderá a reconhecer a voz dele e a identificar quando ela é apenas um eco vazio, sem fundamento na realidade dos seus planos. E, ao chegar nesse ponto, você perceberá que a segurança que tanto buscou não estava em um valor na conta bancária ou em um título de sucesso, mas na absoluta certeza de que, não importa o que aconteça, você é capaz de lidar com a realidade, um problema de cada vez. O medo tem uma característica que quase ninguém nota. Ele prospera na ambiguidade. Quando um cenário é vago, o seu cérebro preenche os vácuos com o pior resultado possível. Imagine um profissional que precisa apresentar um projeto decisivo para investidores. Se ele permitir que o medo opere, ele não enxerga a sala, as pessoas ou os slides. Ele enxerga o fracasso absoluto, a humilhação pública e a perda da sua fonte de renda. O medo constrói uma narrativa de terror baseada em fatos inexistentes. A mente de quem prospera, por outro lado, faz exatamente o movimento oposto. Ela fragmenta o monstro em pedaços pequenos. Ela substitui a pergunta, e se tudo der errado, por perguntas táticas. Qual é a falha mais provável no meu argumento? Quais perguntas eles farão que eu ainda não tenho resposta? Quem pode revisar meu material para apontar o que não estou vendo? Ao fazer isso, o medo deixa de ser uma entidade que te paralisa e passa a ser uma ferramenta que te indica onde você precisa colocar mais estudo ou preparação. É a diferença entre ser vítima de uma previsão fatalista e ser arquiteto de uma estratégia de risco. Existe uma percepção ilusória de que as pessoas que alcançaram a independência financeira não sentem medo. Essa é a mentira mais perigosa que alguém pode acreditar. A diferença é que para quem realmente entendeu as leis da mente, o medo não é um sinal de parada, é um sinal de alerta de trânsito. Você olha, ajusta a direção e continua. A estagnação surge justamente quando confundimos a sensação de medo com a necessidade de segurança. Muita gente passa a vida inteira esperando se sentir pronta para dar um passo ousado, como mudar de carreira, investir em um novo negócio ou assumir uma posição de liderança. O problema é que a sensação de prontidão nunca chega, porque ela é o produto da ação, não a condição prévia para ela. Quando você espera, o medo apenas cresce, aproveitando a inércia como adubo. O custo de ignorar essa verdade é alto. Você acaba trocando o seu potencial por uma dose de conforto que, em última análise, não traz segurança alguma, pois o mundo continua mudando a uma velocidade que ignora os seus receios. Considere o impacto de uma simples mudança de vocabulário no seu diálogo interno. Quando você se pega pensando, eu tenho medo de perder tudo, você está reforçando a perda como um fato consumado. Tente, por um momento, substituir esse comando por quais são os indicadores de que algo está indo mal e o que eu posso fazer agora para reverter isso. Essa pequena alteração linguística retira a carga emocional excessiva e coloca o seu intelecto na função de resolvedor de problemas. O medo é uma emoção, mas a sobrevivência e o crescimento dependem do raciocínio lógico. O seu cérebro foi programado para preservá-lo, não para torná-lo rico ou bem-sucedido. Ele não entende o seu desejo de expansão, ele entende a sua necessidade de não ser ferido. Logo, ele interpreta qualquer movimento fora da rotina como uma ameaça. Compreender que esse instinto existe dentro de você é o primeiro passo para parar de obedecê-lo cegamente. Você não precisa eliminar o medo, você só precisa parar de pedir permissão a ele para seguir em frente. Há um processo, frequentemente ignorado, que precede toda grande conquista: o inventário do pior cenário possível. Pense em alguém que está à beira de tomar uma decisão arriscada. A maioria prefere se distrair, tentando evitar o pensamento sobre o fracasso. Esse comportamento é o oposto da mentalidade de elite.
O hábito vencedor consiste em escrever com clareza qual seria a consequência exata de um erro. Se você perder o capital investido, o que acontece no dia seguinte? Você terá comida na mesa? Poderá começar do zero? Na imensa maioria dos casos, o pior cenário é dramaticamente menos aterrorizante do que a projeção abstrata que a sua mente criou. Ao definir o inimigo, você descobre que ele não é um gigante, mas uma dificuldade controlável. O medo evapora quando ele se torna tangível. A luz do dia quebra a magia do susto. Só tememos o escuro porque não enxergamos o que está dentro dele. Uma vez que você acende a lanterna, percebe que não há nada além de objetos comuns esperando para serem organizados. Pode parecer contraintuitivo, mas o desconforto é um ativo. Se você está se sentindo inteiramente seguro e confortável no seu processo de trabalho ou na gestão do seu patrimônio, o seu crescimento atingiu o seu teto. O desconforto é o sinal físico de que você está expandindo os limites da sua zona de tolerância. Napoleon Hill observava que aqueles que dominam o próprio destino não buscavam um ambiente sem obstáculos, mas sim um aumento constante da sua capacidade de atravessá-los. O que você chama hoje de problema insuperável é apenas o próximo degrau na sua escada de competência. A diferença entre quem enriquece e quem permanece na média não é a ausência de problemas, é o tamanho do problema que a pessoa se sente confortável em resolver. Enquanto uns se assustam com a possibilidade de uma oscilação de mercado, outros encaram isso como um ajuste natural de um sistema que sempre compensa quem mantém a cabeça no lugar. A constância é um elemento que raramente é mencionado em manuais de sucesso, mas é aqui que a batalha é ganha. Não se trata de uma única grande decisão, mas da recusa em ceder ao medo nas centenas de pequenas decisões diárias. É a disciplina de ignorar o impulso de vender ou desistir no momento de crise. A maioria das pessoas perde dinheiro e oportunidades não por falta de inteligência ou estratégia, mas por falta de controle emocional sobre os impulsos de medo e ganância. O medo te faz vender quando os preços estão baixos, movido pelo desespero. A ganância te faz comprar quando os preços estão no topo, movido pela euforia. Manter a mente centrada exige que você se descole da manada. A manada é movida pelo medo coletivo. Você, ao treinar sua mente, aprende a interpretar os fatos friamente. Esse é o detalhe que parece óbvio quando lido, mas que exige anos de prática para ser genuinamente incorporado ao seu caráter. Reflita sobre como você lida com a opinião externa. O medo do julgamento, do fracasso aos olhos dos outros ou da reprovação social é um dos maiores impedimentos para a execução de planos visionários. As pessoas costumam aconselhá-lo com base no medo delas, não no seu potencial. Quando você compartilha uma ideia ousada, o padrão é que receba uma lista de motivos pelos quais isso não vai funcionar. Se a sua mente não estiver blindada contra esse influxo de negatividade, você vai abraçar a opinião alheia como sua. A regra fundamental é: o conselho só é valioso se vier de alguém que já percorreu o caminho que você deseja trilhar e teve resultados comprovados. Caso contrário, entenda que você está ouvindo o medo de outra pessoa, traduzido como bom senso. Aprenda a filtrar o que merece entrar na sua mente e o que deve ser descartado imediatamente. A sua relação com o tempo também precisa ser reconfigurada. O medo ama o e-se no tempo futuro, enquanto a eficiência reside totalmente no o que do tempo presente. Analise a sua rotina nas últimas 24 horas. Quanto tempo você passou processando preocupações sobre eventos que não estão sob seu controle direto? Esse gasto energético é, literalmente, o combustível
que você está deixando de aplicar nas suas fontes de renda ou no desenvolvimento das suas habilidades principais. Se você quer ser diferente da média, deve assumir o compromisso rigoroso de ser um guardião implacável da sua própria atenção. Não permita que o medo roube um minuto sequer do foco que você precisa para executar as suas prioridades de hoje. Se o medo tocar a porta da sua mente, exija que ele apresente um plano ou um dado factual. Se não puder fazer isso, trate-o como uma interrupção inútil. Muitos buscam fórmulas mágicas, esquecendo que o sucesso é um efeito colateral de um sistema nervoso bem treinado. Quando você decide enfrentar os seus temores, em vez de fugir deles, ocorre uma alteração química e comportamental no seu organismo. Você desenvolve um estado de alerta focado, não de pânico. É uma diferença sutil de vibração, mas que muda completamente o resultado de qualquer negociação, apresentação ou momento de crise. A vida privilegia quem mantém a frieza quando o cenário ao redor parece caótico. O medo não é algo que acontece com você. Ele é algo que você escolhe manter ou dispensar a cada novo momento em que a sua consciência se torna presente. O treino mental não é uma prática de um único dia ou de uma única leitura. É a construção de uma nova infraestrutura de pensamento que te permite olhar para a incerteza e sorrir, sabendo que você possui o conhecimento e a disciplina necessários para converter qualquer cenário adverso em uma oportunidade de aprendizado ou de ganho. Este é o alicerce real, o detalhe silencioso que garante que a sua trajetória seja construída em pedra, não em areia. E agora, ao encarar o seu próximo desafio, pergunte-se novamente: qual é o pedaço minúsculo dessa montanha que posso subir nesta hora? Esse é o caminho. Observe um fato curioso que quase ninguém nota na construção da riqueza. Os obstáculos externos não possuem a carga elétrica que você lhes atribui. Imagine uma situação onde um indivíduo encontra dois caminhos para expandir seu capital. No primeiro caminho, ele visualiza o risco como um precipício intransponível. No segundo, ele enxerga o mesmo risco como uma variável matemática a ser mitigada. A diferença entre o fracasso e a ascensão financeira raramente reside na oportunidade em si, mas no filtro mental que precede a ação. A maioria das pessoas permite que o medo atue como um sensor de movimento que trava o progresso antes mesmo do primeiro passo. O segredo, e este é um ponto que exige atenção total, é transformar o medo de um inimigo intangível em um diagnóstico frio. Pergunte-se não o que você teme, mas que lacuna de conhecimento esse medo está tentando preencher. Se o receio é a perda, a contramedida não é a coragem cega, mas o aprofundamento técnico. O medo da escassez desaparece quando o indivíduo domina as engrenagens da produção de valor, tornando-se mais útil ao mercado do que a sua própria sorte. É aqui que a maioria trava, pois o conforto da ignorância é mais atraente do que a exigência do aprendizado contínuo. Pense em um cenário onde a instabilidade de um mercado faz com que a maioria dos investidores recue, paralisados pelo instinto de sobrevivência. Enquanto o pânico se espalha, o indivíduo que treinou a mente contra o medo identifica exatamente o contrário, uma depuração de amadores. O medo é, essencialmente, a voz da maioria dizendo o que você deve sentir. Para estar no topo, é preciso silenciar essa voz pública e substituir o eco do pânico pelo som do seu próprio plano racional. Napoleão Hill sempre enfatizou que o desejo, quando transformado em uma obsessão estruturada e apoiada por um plano, anula qualquer vibração de dúvida. A dúvida é um parasita que se alimenta de planos vagos. Se o seu projeto de vida é algo como "eu quero ganhar mais", você está convidando o medo para a mesa. Porém, se o seu plano possui metas mensuráveis, datas e passos de execução, o medo perde o seu combustível. Ele precisa de penumbra para prosperar.
Quando você ilumina seus objetivos com clareza brutal, o medo perde a capacidade de ocultar fraquezas, porque agora você sabe exatamente onde elas estão e, mais importante, como corrigi-las antes que se tornem problemas crônicos. Existe um detalhe que separa os realizadores daqueles que apenas admiram de longe: a capacidade de executar o plano, mesmo quando a emoção diz para esperar. A espera é uma forma refinada de medo, disfarçada de prudência. Muitos dizem que estão analisando o momento certo, enquanto, na verdade, estão apenas evitando a desconfortável sensação de não saber se tudo dará certo. O sucesso é garantido a quem entende que o resultado nunca é certo, mas que a repetição técnica aumenta a probabilidade em seu favor. Imagine um cirurgião ou um piloto de alta performance. Eles não aguardam que o medo desapareça para agir. Eles operam com precisão porque treinaram o sistema nervoso para que a ação técnica sobreponha qualquer hesitação instintiva. Você, na sua rotina, precisa do mesmo protocolo. Identifique as tarefas que o medo mais frequentemente faz você procrastinar e transforme-as no seu primeiro compromisso do dia. Ao dominar a tarefa que te causa desconforto logo nas primeiras horas, você altera a sua bioquímica cerebral e estabelece uma dominância emocional que perdura até o pôr do sol. Muitas vezes, ignoramos que o nosso ambiente social funciona como um amplificador de medos. As conversas triviais sobre a crise, a impossibilidade de crescimento ou a fatalidade dos imprevistos são, na verdade, transferências de medo de pessoas que já desistiram de escalar a própria montanha. Para treinar a mente, é necessário um exercício deliberado de isolamento estratégico. Não que você deva se afastar das pessoas, mas deve filtrar o que entra pela sua audição. Se a comunicação ao seu redor é centrada em escassez, a sua mente irá operar nesse espectro sem que você perceba. A riqueza de espírito e de material começa na seletividade. Aqueles que chegaram ao topo não frequentam as mesmas rodovias mentais que os derrotados. Eles operam num nível onde a desculpa não encontra abrigo. A sua mente é um ativo financeiro. Se você permite que ela seja ocupada por ideias de medo e hesitação, você está permitindo um roubo direto no seu potencial de lucro. O custo de manter uma mentalidade baseada no medo é astronômico, pois ele drena a energia que deveria ser canalizada para a criação e a resolução de problemas complexos. O medo de ser julgado ou de falhar diante dos outros é outro dos grandes bloqueios que quem ficou rico aprendeu a superar silenciosamente. O julgamento é o preço cobrado por quem se atreve a sair da curva. Se você busca a aprovação alheia, você nunca será dono da própria trajetória. O sucesso não é um concurso de popularidade, é o cumprimento de um propósito com a máxima eficiência. Quando você internaliza a certeza de que está operando dentro dos princípios da criação de valor, o julgamento alheio torna-se ruído branco. É fascinante perceber que, uma vez que você ignora a opinião da massa, a sua performance aumenta exponencialmente. Por que isso ocorre? Porque você para de gastar energia tentando justificar suas decisões. O tempo que você gastaria defendendo o seu método é, então, investido na otimização do seu resultado. O medo do julgamento se dissolve à medida que o resultado se torna visível. E acredite, o resultado sempre acaba falando mais alto do que qualquer crítica feita por quem nunca assumiu o risco da própria jornada. A prática de neutralizar o medo através da razão deve ser tão habitual quanto a respiração. Comece cada semana fazendo uma lista clara dos desafios que o seu objetivo atual apresenta. Não apenas a lista, mas ao lado de cada desafio, escreva um fato ou ação que diminui essa ameaça. Se o desafio é o medo de não ser bom o suficiente, a ação é o estudo diário de uma técnica específica. Se o desafio é o medo de que o mercado mude,
A ação é a diversificação da sua utilidade. Este método prático de escrita expõe a estrutura do medo, mostrando que, embora ele pareça uma muralha, ele é apenas uma montanha de fatos que podem ser desconstruídos. Nunca ignore o poder de colocar as coisas no papel. A mente humana tem uma tendência perigosa de ampliar ameaças quando elas ficam girando apenas no campo do pensamento. Ao tirar o medo da sua mente e colocá-lo no papel, você retira o poder emocional dele e o transforma em um problema administrativo. E problemas administrativos, todo estrategista sabe, tem solução. O que diferencia quem acumula patrimônio daqueles que apenas desejam acumular é que o primeiro grupo não permite que a emoção tome decisões por ele. A emoção serve como dado, nunca como comando. A sua biologia de luta ou fuga é antiga, mas a sua faculdade intelectual é recente e soberana. Use-a. Considere a natureza dos ciclos financeiros e sociais. Eles sempre foram e sempre serão pautados por otimismo exacerbado, seguido de pessimismo profundo. Quem busca a riqueza entende que o medo é o sinal de alerta que indica que o ativo ou a habilidade está subvalorizada ou que o medo dos outros criou uma oportunidade de entrada. Aqueles que não possuem esse filtro mental são constantemente varridos para fora das melhores oportunidades pela maré do pânico. O treinamento mental que Hill propõe não é para que você se torne insensível, mas para que você se torne seletivo. O seu filtro deve ser tão rígido que apenas os dados úteis passem, enquanto o medo e a ansiedade sejam bloqueados no portão de entrada. Se você sente que ainda é facilmente levado pelo medo, é um sinal claro de que a sua base de conhecimento técnico sobre a sua área de atuação precisa ser reforçada. O medo é, quase sempre, a falta de preparo mascarada de instinto de sobrevivência. Quando você está verdadeiramente preparado, o medo dá lugar à excitação da execução. É uma troca de frequências que você começa a sentir à medida que domina cada vez mais a sua disciplina. A persistência não é algo que se possui, é algo que se exerce até se tornar o estado padrão da sua consciência. Muitas pessoas tentam exercê-la por uma semana e, diante do primeiro sinal de resistência, declaram que o sucesso é difícil demais. Elas confundem esforço com a necessidade de facilidade. O caminho para a independência não é facilitado pela ausência de desafios, mas pela capacidade de lidar com eles sem que o seu centro emocional seja deslocado. Analise os grandes nomes da história não pela fortuna que acumularam, mas pela montanha de medos que tiveram que atravessar dia após dia. A maioria deles começou exatamente de onde você está, sentindo a mesma hesitação, mas com uma distinção fundamental. Eles decidiram que o preço da insegurança era muito mais alto do que o preço do fracasso. Se você falhar, você aprende. Se você desistir pelo medo, você se acostuma com a mediocridade. E uma vez que a mediocridade se torna o padrão, é um esforço sobre-humano para sair dela. O detalhe que ninguém conta é que após a 100ª vez que você encara um medo, a estrutura do seu cérebro mudou. A resistência que antes parecia um muro, agora se torna apenas uma pequena mureta que você atravessa sem sequer notar. Estamos chegando a um ponto onde a própria definição de coragem precisa ser atualizada. Coragem não é a ausência de medo, como dizem os manuais de autoajuda rasos. Coragem é a capacidade de realizar o necessário enquanto o medo tenta paralisar os seus membros. É a ação disciplinada sob o efeito da adrenalina. Pense em quem você seria se o seu nível de medo fosse reduzido pela metade a partir de hoje. Quantas decisões financeiras seriam tomadas com mais frieza? Quantos projetos engavetados já estariam operando no mercado?
A quantidade de energia que você desperdiça gerenciando o seu medo é, provavelmente, a mesma energia necessária para dobrar o seu resultado atual. O medo é o ladrão de tempo mais sofisticado da face da Terra. Ele se veste de prudência, de responsabilidade e até de preocupação com o futuro, mas tudo o que ele faz é garantir que você continue exatamente onde está, servindo aos interesses de quem teve a coragem de vencer o próprio medo antes de você. A estrutura desse jogo mental é clara. Você ou domina o seu sistema nervoso, ou ele servirá de campo de treinamento para o seu fracasso. A escolha, como sempre, é executada a cada segundo, com cada nova decisão que você toma em meio ao turbilhão de incertezas que compõe a vida moderna. A verdadeira soberania sobre a mente não nasce do silêncio, mas da entrega da sua ansiedade aos pés daquele que sustenta todas as coisas. Porque você insiste em carregar um peso que não lhe pertence. A Bíblia nos garante, em Filipenses, que não devemos andar ansiosos por nada, pois a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. O segredo que muitos buscam no mundo, a coragem de enfrentar o desconhecido, é, na verdade, um fruto do Espírito. Quando você compreende que o Senhor é o seu pastor e que Ele está no controle das circunstâncias, o medo deixa de ser uma parede intransponível e passa a ser apenas ruído diante da autoridade que Ele lhe concedeu. A coragem de quem vence não é uma força solitária, mas a manifestação da confiança absoluta de quem sabe que nunca caminha sozinho. Entregue, pois, agora, o que tem impedido a sua mente de agir com lucidez. Senhor, diante de Ti coloco cada pensamento que tenta me paralisar, cada medo do futuro e cada incerteza sobre os próximos passos. Que o Teu Santo Espírito traga agora a clareza que me falta, substituindo a hesitação pela ousadia que vem da Tua palavra. Que a minha mente seja renovada hoje para discernir o Teu propósito e agir com a coragem de quem conhece a Ti. Que todo medo seja dissipado pela luz da Tua presença e que eu possa caminhar com a firmeza de quem foi chamado por um rei. Em nome de Jesus, amém. Se esta reflexão trouxe a luz que você precisava para enfrentar seus desafios hoje, não deixe que essa clareza se apague. Deixe o seu amém nos comentários como uma declaração de que você escolhe a fé em vez do medo. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outros corações e inscreva-se para continuarmos a fortalecer nossa mente na palavra diariamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti e te dando a paz que somente Ele pode oferecer. Fique na paz e caminhe com coragem,